Uma biografia bem simples para uma pessoa tão inteligente e tão importante no melhoramento de plantas, que já ajudou na formação de diversos profissionais aqui em Uberaba. Aproveite este momento para tirar todas as suas dúvidas com o professor, porque ele adora responder sobre o assunto do treinamento de hoje. Então, passo a palavra ao Ramon. Então, boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, Josi, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar na oportunidade de compartilhar um pouco do nosso conhecimento, pelo menos eu imagino. Então, eu vou pegar mais uma ferramenta estatística e vou descrever como que nós podemos trabalhar em cima dela para análise e interpretação de dados, tá? Eu, normalmente, eu deixo em aberto pergunta também se o pessoal quiser perguntar, quiser interromper, ou eu posso fazer a preleção de uma forma contínua. E aí, se quiser fazer pergunta no final também, fica bem tranquilo. Para mim não tem problema algum. Tá bom, pessoal? Para mim é super tranquilo aí. Então, vamos lá. Eu preparei uma coisa bem objetiva aqui. Na época da pandemia eu usava muito, né? Mas a gente acabou parando, voltou às aulas presenciais. Então, a gente deu uma reduzida no uso, que são alguns recursos. Mas qualquer dúvida que eu tiver, eu vou perguntar para vocês, estão mais frescos na memória aí. Então, vamos lá. A doutora Josi me convidou, Josiane, né? Me convidou para falar um pouco sobre ferramentas de avaliação de dados no melhoramento genético de plantas, certo? Mas, o que acontece? São diversas as ferramentas que podem ser utilizadas no contexto de interpretação e análise de dados do melhoramento genético, né? Porque são diversas formas diferentes de você estimar, são diversos estimadores diferentes, pode ser da soma dos métodos mínimos quadrados, pode ser uma inferência bayesiana, pode ser um Ramal Bluff, tem várias formas diferentes de você analisar. E tem pacotes estatísticos que são mais recomendados para um tipo de análise e outros recomendados para outro tipo de análise, tá? Então, aqui eu resolvi colocar um objetivo bem claro para a gente poder conversar nesses breves minutos de hoje, né? Inclusive, no meu canal, eu tenho um canal no YouTube aí chamado Gênesis IFTM, que lá, se não me engano, tem mais de 71 vídeos meus, que lá eu tenho a oportunidade, na época da pandemia, né, principalmente, eu sintetizei esses vídeos para compartilhar um pouco do meu conhecimento com meus estudantes, mas como é uma plataforma aberta do YouTube, as partes teóricas e práticas ali estão bem descritas. E quem quiser se aprofundar mais também, pelo nosso tempo ser curto aqui, vocês podem assistir e acessar lá sem problema nenhum, tá bom? Mas eu vou tentar falar o mais básico possível aqui e, normalmente, perguntas também, se tiver alguma questão, eu terei o maior prazer em ajudá-los também, se eu conseguir, né? Então, o objetivo da nossa apresentação de hoje é simples, é esse daí. Fornecer alguns exemplos práticos de inserção de análise de dados em uma ferramenta estatística, tá? Então, esse nível aqui que eu estou fazendo essa palestra é o nível mais voltado para a graduação, né? Então, não é voltado mais para a pós-graduação, porque também o nosso tempo não nos permite delongar, ok? Então, só alguns tipos de ferramentas estatísticas aí que nós temos no mercado. Então, não existe ferramenta estatística perfeita. Existem aquelas que mais se aproximam da perfeição. Então, aí eu só elenquei alguns tipos diferentes, tá, pessoal? Inclusive, talvez vocês possam até trabalhar com outras ferramentas. Então, por exemplo, tem o SAS, tem o projeto R, né, o pacote R, tem o ASRAML, tem o CISVAR, tem o Selegen, tem o SAEG e tem o GENES. Esses são alguns que o pessoal mais utiliza na nossa área, que é o melhoramento genético de plantas, tá? Mas, igual eu falei, existem vários outros pacotes tecnológicos aí no mercado. Por exemplo, só que esse daí foram os que mais utilizei. Na verdade, esse aqui é o único que eu não utilizei, que eu elenquei para vocês, que foi o SAEG. Mas quando eu estava lá fazendo meu doutorado lá em Viçosa, eu tive a oportunidade de trabalhar com todos eles. Atualmente, eu utilizo mais o GENES, e o objetivo da nossa exposição de hoje é justamente esse, falar um pouco sobre o GENES. Por que sobre o GENES? Porque alguns anteriores aí, eles não são tão amigáveis, porque demandam um certo tipo de conhecimento de rotina de programação. E se você não conhecer bem a sua rotina de programação, nem conhecer a forma estatística de como você vai avaliar e introduzir aqueles parâmetros, aquelas estimativas, você pode incorrer em alguns tipos de erros. Então, desse daí, o mais objetivo, o mais direto e o mais amigável na interface é o GENES, que é o último aqui, né? Deixa eu até colocar um pointer aqui.
para poder visualizar melhor. Esqueci onde coloca. Ah, gente, esqueci. Vai desculpar, mas deixa para lá. Vou com a setinha mesmo, né? Então, a gente vai focar um pouco mais só nos genes, né? E mesmo nos genes, que é o pessoal lá de Viçosa que desenvolveu, né? O professor Costa Damião Cruz, que na época de lá foi um dos meus orientadores. É um programa, ele é muito bom, tem muita série de vantagens, mas tem alguns bugzinhos, mas nada que impeça o seu uso rotineiro. Por exemplo, aqui no meu programa de genética que eu tenho aqui no Instituto Federal Triângulo Mineiro, eu trabalho basicamente com duas espécies diferentes, que é o feijoeiro e o milho, né? O feijão e o milho. Então, eu utilizo rotineiramente só os genes, né? Que eu acho mais fácil de trabalhar, para, inclusive, de uma forma didática, para ensinar meus orientados aqui, tá bom? De graduação. Porque nós temos o curso aqui técnico em agropecuária e temos o curso técnico também em engenharia agronômica, né? Nos dois que eu dou aula também. Então, vamos focar só nos genes, tá bom? Hoje. Então, a gente vai ver algumas coisinhas básicas, né? Por exemplo, como que instalar os genes. É uma coisa bem prática mesmo hoje, igual eu falei. Mas, na teoria, a gente pode discutir na parte de perguntas, tá bom? Então, como você instala os genes, né? Como você configura esses genes, que é o programa no computador, né? Como que você insere os dados nele? Depois você inseriu os dados nele, você vai utilizar a nova, né? A análise de variância, né? Como que você vai fazer essa análise de variância? Porque tem vários modelos diferentes, cada um tem que atender um tipo de demanda, né? Depois você fez análise de variância, você faz um teste de média? Sim ou não? E se eu fizer, qual que eu utilizo? Por quê? Porque ao invés de seguir o caminho do teste de média, eu posso seguir outro caminho, que seria estimar os ganhos de seleção. E agora, algumas outras aplicações que nós podemos também utilizar a partir dos genes. Porque além do quadro de ANOVA, do teste de análise de variância, né? Os genes, ele te permite uma série de várias outras análises estatísticas, né? Genética e estatísticas, né? Análise de diversidade genética, análise de multicolinaridade, correlações canônicas, correlação simples, interações genóticas por ambientes. Enfim, a lista é extensa lá nos genes lá. Então, a gente vai ver o mínimo do mínimo, né? O que seria um pouco dessa aplicação, desse conhecimento nessa plataforma, que seria o Genes, tá? Então, a primeira coisa para instalação seria talvez até interessante, eu não sei qual programa de estatística vocês utilizam aí, né? Eu não estou ganhando nada no Genes, pode ficar despreocupado, porque eu só estou apresentando isso porque eu tinha que escolher uma dentre várias outras, que eu achei mais simples pelo nosso tempo seria essa, né? Porque o próprio Genes, ele tem vários livros, por exemplo, que te auxiliam a mexer nele. Por exemplo, deixa eu ver se eu localizo aqui minhas coisas. Olha aqui, ó, por exemplo, só no Genes tem um livro desse daqui que é o Estatística Experimental e Matrizes. Mas para cada procedimento lá nele, tem um livrinho desse daqui. Então ele vai ensinando detalhadamente como que você insere os dados, né? Como que é estimada cada componente genético ali. E além disso, tem outros também que seriam interessantes a leitura, que é o modelos biométricos, né? Que também é o pessoal de lá, modelos biométricos 1, modelos biométricos 2. Tudo são disciplinas que nós fizemos lá na pós-graduação. Então não tem como cada livro desse, a gente estuda basicamente 6 meses. Não tem como, em alguns minutos, a gente expor em detalhes todas as metodologias que tem lá. Mesmo porque nem nesses livros que eu mostrei para vocês, tem todas as metodologias genéticas e estatísticas no Genes, tá? Então, a gente fica só num ponto mesmo, que é esse daí. A nova teste estatístico, se faz ganho de seleção ou não, e algumas outras aplicações que vocês quiserem, a gente pode abordar também. Vírgula, que eu já troquei, o meu eu já troquei, tá? Porque, senão, na hora que você for rodar o Genes, ao invés dele reconhecer a vírgula, né, 1,5, né, você tem que colocar 1,5 para ele poder reconhecer e rodar e fazer as análises estatísticas, tá? Então, esses são alguns detalhezinhos para você começar a rodar os seus dados no Genes, tá? Então, você instalou, né, fez a configuração aqui no painel de controle, foi lá, aí o Genes foi instalado, tá aí o programa Genes para vocês. Então, vocês podem ver que aqui tem uma série de procedimentos. Tem aqui, ó, análise de variância, aí tem látice, tem inteiramente casualizados, tem DBC, tem fatorial simples, fatorial triplo, parcela dividida, subdividida, tem quadrado latino. Vocês podem ver que tem vários tipos de análise, né? Então, aqui, ó, componentes principais, correlação canônica,
nossa, diversidade genética, tem diversidade genética utilizando marcadores fenotípicos, ou utilizando marcadores moleculares, ou de marcadores dominantes ou codominantes. Então, a lista dos genes ela é extensa. Então, eu vou ficar aqui no básico do básico, que é como rodar uma análise de variância nos genes. Então, é o básico do básico, que eu normalmente utilizo com meus orientados. Daqui, quando a gente faz experimento de campo lá com minhas famílias de meus irmãos de milho, ou a gente trabalha com linhagem de feijão aqui, tá? Mas, é igual eu comentei, aqui é só a ponta do iceberg. A gente pode conversar depois, quando a gente tiver um pouquinho mais de tempo aí. Beleza? Seja na perguntas, ou seja mandando e-mail para mim depois também, ou assistindo meu canal lá do YouTube, que eu falo mais detalhadamente alguns outros procedimentos também. Então, vamos lá. A gente vai pegar, então, aqui, ó, e fazer uma análise de variância. Foi lá, né? Trabalhou com a doutora Josiane, e aí pegou lá fez um melhoramento genético e pegou os dados de campo. Como que eu vou inseri-los no genes, né? Então, você vai ter que organizar os dados de tal forma como os genes exigem. Então, vamos supor, vamos pegar aqui, ó, normalmente a gente faz DBC no campo ou um fatorial, né? Mas vamos pegar um DBC, que é um delineamento em blocos, né, casualizados. Então, 100 parcelas perdidas. Você clica lá. Na hora que você clica, o Gênesis te dá uma dica. Se você pegar essa exclamação aqui, ele vai te dar um exemplo que já está lá naquele banco de dados original dele, né? Então, aí você fala, Ramon, eu não sei como é que eu vou inserir esses dados lá. Aí você pega o exemplo do Gênesis, nessa exclamação, vai em declaração de parâmetros. Aí já viu que já tem preenchido todos esses parâmetros aqui. Então, você vai lá ler dados e ele vai te dar uma dica. Por exemplo, olha aqui nesse exemplo nosso aqui do próprio Gênesis, né? Ele tem aqui número de variáveis, ou seja, variável resposta. É aquilo que você avalia lá no campo lá, né? Ou no laboratório. A altura de planta, né? Vou avaliar o número de afílios e superfílios. Vou avaliar o comprimento radicular. Vou avaliar a matéria seca. Tudo que você fizer, criatura, vai ser aqui, nessas 5 últimas colunas. Por quê? Porque nas 2 primeiras colunas, ou você tem que inserir o genótipo, ou você vai inserir a repetição. No DBC, que é esse exemplo nosso aqui, vou até aumentar um pouquinho, que talvez não esteja claro para vocês visualizarem aqui. Nessa primeira coluna que vocês podem perceber, é o número de genótipos. O que é o número de genótipos? Você está trabalhando com família de meus irmãos? Família de irmãos completos? Está trabalhando com linhagem? Populações? Então, você vai colocar o número correspondente àquela população. Perceba que, diferentemente, por exemplo, do SAS ou outros programas estatísticos, ele não aceita uma introdução de dados que não seja numérica. Ele não aceita, por exemplo, alfabeto. Alfa 1, variedade Vitória, variedade e assim por diante. Ele não aceita, você tem que colocar codificado. Então, se a variedade lá no campo, se você avaliou no campo, é o nome de Vitória, sei lá o quê, você vai colocar o número 1 para ela e assim por diante. Então, você vai colocar a primeira coluna no esquema de DBC que nós estamos falando, né? A primeira coluna é de genótipos, já a segunda coluna já seria a das repetições, que no DBC já é o próprio bloco, né? E posteriormente, vocês podem ver, 1, 2, 3, 4, 5 colunas posteriores, né? Elas dizem respeito às variáveis respostas que você mensurou, né? Que são aquelas que a gente citou logo no início dessa parte aí. Então, olha o detalhe aqui, você está vendo que ele não aceita, não reconhece, né? Vírgula 249,75, né? Porque no Brasil, né, nós colocamos vírgula, mas no Gênesis ele não reconhece. Por isso foi aquela importância de você mudar o sistema numérico lá nas configurações do Windows, que eu falei lá no início da apresentação, né? Então, essa é uma dica que eu estou dando para vocês aqui. Mas eu vou fechar. Vamos imaginar que eu estou pegando meus dados lá do campo lá e eu vou introduzi-los agora no Gênesis. Como é que normalmente eu trabalho aqui, né? Que eu acho que é a forma mais fácil. Então, você fez análise estatística lá, coletou, mensurou altura de planta, comprimento radicular, se ela tinha resistência ou não a uma dada doença, deu escala de notas, enfim. Aí você vai lá, tem a sua planilhinha, obviamente, eu espero que tenha a sua planilha, né? Aí você vai jogar lá no Excel, né? Eu acho mais fácil fazer isso no Excel. Então, por exemplo, a primeira coluna de genótipo. Genótipo, lembre-se que é o tratamento. Então, pode ser linhagem, pode ser população aberta, pode ser sintético, composto, enfim, qualquer material que você esteja avaliando. Depois, a segunda seria o bloco, tá vendo? E depois as variáveis respostas. Então, eu montei aqui no Excel. Agora, o que eu faço? Eu pego aqui, seleciono, faço Ctrl+C e vou abrir lá no bloco de notas. Então, abrindo lá o bloco de notas, né? Que porque ele vai ler em formato TXT,
você coloca Ctrl+V, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V que os estudantes adoram, né? E muitos pesquisadores também. Mas aí o que acontece? Percebam que aqui está a última linha, ela está piscando aqui, né? Pelo menos, está piscando. É que não está selecionado. Você não pode deixar esse espaço aberto, porque senão o Gênesis não vai reconhecer. Então, você vai dar um backspace, você tem que voltar e salvar o arquivo quando estiver piscando aqui, ó. Tá vendo? Aí você vai lá, salvar como e coloca o nome lá do seu experimento. Então, eu vou colocar um DBC. Deixa eu criar uma pasta. É bom também que vocês criem uma pasta para vocês, né? Até ontem eu já até criei. Eu vou sobrescrevê-lo aqui, porque eu já rodei ontem para ver se não aconteceria nenhum imprevisto. Mas então você criou, né? Pegou lá do Excel, jogou no bloco de notas. Agora você vai pegar esse bloco de notas e vai abri-lo pelo Gênesis. Então a gente vai lá no Gênesis agora e vamos lá, ó. Tá vendo aqui? Estatística experimental. Aí você vem aqui, análise de variância. Nós vamos fazer um DBC sem parcelas perdidas. Vamos imaginar que não entrou vaca, não entrou capivara, não entrou nada lá que destruiu uma parcela experimental sua, né? Porque no Instituto é comum de acontecer isso. Não sei se já aconteceu aí no experimento de vocês também. Eles perderam uma parcela. Mas vamos imaginar, no mundo ideal, que você não perdeu nenhuma parcela aqui. Aí você vai lá, clica. Aí você vai abrir agora esse arquivo que nós acabamos de gerar. Então você vai aqui na pastinha, vai abrir. Então, área de trabalho, salvei lá na pasta DBC, né? Então, você pode ver que é o formato TXT. Então, dbc.txt. Cliquei, ele vai abrir. Agora, eu tenho que lançar os parâmetros, declaração de parâmetros, senão o Gênesis não reconhece. Então, você vai lá, declaração de parâmetros, número de variáveis. Aqui já está preenchido porque eu já fiz isso ontem, né? Então, 5 são as variáveis resposta, tratamentos são 10 e blocos são 3. Aí você insere essas informações. Se você tiver inserido errado, na hora que você tirar a prova real, que é ler dados aqui, ele não vai conseguir ler. Então você vai aqui, ó, e vai ficar tudo, não vai ficar um disposto imediatamente após o outro. Vai ficar tudo torto. Então ele não vai ler. Então essa é outra dica também que você pode ter na hora que você vai utilizar esse programa estatístico, né? Então você viu que leu dados, está tudo perfeitinho, tudo certinho. Se você quiser, você pode vir aqui também em nome das variáveis e colocar aqui, em vez de colocar, eu coloco aqui V1, V2, V3, você poderia colocar altura de planta e assim sucessivamente, de acordo com, obviamente, o que você avaliou lá no campo, né? Eu vou deixar assim mesmo, só para ser mais pragmático, tá? Então, retornar. E aí você vai lá e manda fazer a nova, tá vendo aqui? Aí você foi e rodou. O Gênesis é interessante, deixa eu aumentar aqui, porque além de você ter rodado e você poder visualizar diretamente na própria tela do software, né? Você pode exportar essa informação ou para o Word ou para o Excel. Tá vendo o símbolo aqui do Word e o símbolo do Excel? Até formato TXT, mas é muito incomum de eu fazer isso. Normalmente, quando eu faço isso com meus orientados, eu já pego, gero o Word, né, a saída em Word para eles e faço assim, pronto, agora eu rodei aqui para vocês, já sabem como é só pegar e ler os artigos e ver se está de acordo com o que nós encontramos ou não, né? Então, o Gênesis, como é que nós vamos ver a saída dele, né? A variável número 1, sei lá, altura de planta, como a gente comentou aqui. Aí você vai ver aqui, variável 1, altura de planta. Percebam que no Gênesis, a primeira tabela que sai aqui, logo em cima tem uma de variância de correlações intrablocos, mas raríssimo a gente utiliza isso do ponto de vista prático do melhoramento genético. Eu imagino que aqui é um curso para melhoramento genético. A não ser que seja um estatístico, aí seja preciosista, aí isso vai ser importante para você. Mas aqui como o enfoque, eu imagino, seja para melhoristas, né? Então eu vou passar para aquilo que nos interessa de fato. Então eu vou passar aqui, ó, para o quadro da nova. Então, para a variável número 1, perceba que está aqui blocos, tratamentos seriam os nossos materiais, o resíduo ou o erro, né? Aqui tem o grau de liberdade, soma de quadrado, quadrado médio, o F, né? O F calculado. E aqui está a probabilidade. Então, ou seja, tem 2 asteriscos, vocês aprenderam isso lá na estatística. Quando é 2 asteriscos, é significativo ao nível de 1%, né? Então, vocês se lembram isso lá da estatística lá. Né? Se tivesse 1 asterisco, seria 5%. Então, talvez você perceba que isso daí, esse valor 0, porque não tem o zero aqui, mas subtende-se que teria um zero, tá? 0,012, tá? Isso daí é o p-value, né? O valor de P da sua análise estatística, tá bom? Então, continuando. Perceba que aqui sai a média do seu experimento, né? Tem um mínimo, tem um máximo,
Tem o CV, então você pode ver que o CV aqui é um CV de 14%, para esse nosso exemplo, foi um CV bom, né? Porque tem que ser normalmente abaixo de 20%. É lógico que isso varia de característica para característica. Mas, via de regra, quando a gente vai ver muitas vezes para lançamento de uma cultivar, qual que é o correto? Você utilizar os parâmetros utilizados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, e lá você vê o parâmetro mínimo para você poder lançar uma cultivar, né? Que normalmente são níveis abaixo de 20%, né? Tem alguns estatísticos que nem gostam de utilizar muito o valor, o coeficiente de variação ambiental, mas utiliza o PEV, por exemplo, né? Mas, enfim, vamos ficar aqui como o CV, que também é importante, e tem muitos trabalhos e revistas que aceitam discussões a respeito desse parâmetro. Tá? Então, percebam que, nesse nosso aqui, o CV foi bom, então, foi bem conduzido, né? Se houve diferença de tratamentos, então, pelo menos um deles se diferiu. A questão é o seguinte, né? Ninguém perguntou, obviamente, porque na sala de aula, normalmente, às vezes, alguém pergunta, às vezes não. Mas, percebam que aqui, nós fizemos uma análise estatística, né? Considerando, né, essas amostragens desses tipos de cultivares, né, como se fosse uma amostragem aleatória. Porque, segundo o modelo, se o modelo tiver efeitos fixos, efeitos aleatórios, né, e no mesmo modelo, ele pode se considerar como um modelo aleatório. Se tiver somente parâmetros fixos, é um modelo fixo. Né? Aí tem os componentes quadráticos. Agora, se você estiver fazendo inferências com relação à amostragem daquela sua população, o mais adequado é fazer através de um modelo aleatório. Isso tem uma certa preciosismo. Por quê? Porque dependendo do tipo de análise que você for fazer, vamos supor que você faz uma análise objetivando o lançamento de cultivares. Aqui vocês podem ver que o grau de liberdade foi 9. Obviamente, portanto, foram avaliados 10 cultivares, porque 10 menos 1 dá 9. Então, vamos supor que você avaliou 10 cultivares para vislumbrar o potencial destas de ser lançada como material comercial. Então, você viu que pelo menos uma delas se sobressaiu em relação às demais, porque foi significativo a 1%, né? Mas vamos supor que você não estivesse testando cultivares, 10 cultivares ou 10 linhagens. Você estivesse estudando, por exemplo, sei lá, família de meus irmãos, igual eu trabalho aqui com o meu milho aqui. Família de meus irmãos de milho, né? Então, você está fazendo uma amostragem da sua população. Então, muitas das vezes, né, você quer fazer inferência a respeito dessas famílias e vislumbrar, né, tentar predizer os futuros ganhos de seleção a partir daquele tipo de população, que são as famílias de meus irmãos. Se você procede com esse intuito, que é descobrir ganhos de seleção, então seu modelo mais adequado seria um modelo aleatório. E aí você parte para o estudo de herdabilidade. Depois eu falo mais um pouco disso lá no próximo modelo, que é o modelo fatorial, tá? Mas estou chamando sua atenção por enquanto aqui, só para vocês verem que tem uma continuidade do outro, tá? Então, você perceba que aqui vai sair também, além do quadro de ANOVA, que está aqui em cima, né? Também vão sair os parâmetros genéticos e estatísticos daquele tipo de análise, né? Então, tem a variância fenotípica, variância ambiental, variância genética, né? Ou genotípica. Tem a herdabilidade média. Então, tem as coeficientes de variação genética, né? Então, tem vários tipos de análise que a gente pode obter a partir desse tipo de saída dos genes, né? Ah, amor, eu poderia fazer isso no Genes, no SAS, por exemplo, que é um programa estatístico renomado internacionalmente? Sim, poderia. Só que o problema do SAS, vocês sabem, que você tem que pagá-lo para utilizar, a não ser que você utilize o piratão. Aí, se você for descoberto, você vai ter que carregar com as consequências de trabalhar com coisa pirata, né? Como eu prefiro não correr esse risco, né? Eu prefiro trabalhar com genes que é gratuito e é de excelente qualidade. E além do SAS, né? Esse é também de excelente qualidade, mas ele tem um pequeno problema, que é você dominar essa linguagem de programação, as rotinas de programação, e também pagar uma mensalidade, né? Então, anualmente, se não me engano, lá era um valor bem alto que pagava lá pela Universidade Federal de Viçosa, né? Porque eu estive lá, era um valor bem grande que pagava, mas por um computador, se não me engano, nem lembro mais ao certo. Eu lembro que o pessoal falou lá na época, lá, mas eu achei um valor bem absurdo mesmo. Então, existem programas estatísticos gratuitos de excelente qualidade, como o Genesis, por exemplo, que vão atender perfeitamente. E além disso, dos SAS que eu falei, de pagar também, você teria que fazer
outros procedimentos manualmente, né? Porque às vezes não tem ali o link de uma rotina com a outra. E aí, às vezes, você faz uma análise num tipo de tela, aí você pega os parâmetros e depois você roda no outro tipo de tela. Aqui já vai sair tudo praticamente linkado no outro, eu vou mostrar daqui a pouco aqui. Certo? Então, aqui, ó, razão CV genético, coeficiente de variação genética, em relação do ambiental, que é o 14 lá em cima. Então, o 21 dividido pelo 14. Então, antes aqui, vocês lembram da estatística lá, lembre, se ele for acima de 1, já espera que tenha ganhos genéticos significativos com o passar da seleção, desde que você esteja trabalhando no sentido de promover um melhoramento, seja interpopulacional ou intrapopulacional, né? Vamos supor que você trabalha com seleção recorrente, intrapopulacional ou interpopulacional. Não sei. Então, cada um vai adequar segundo o objetivo do seu programa de melhoramento, né? Igual, por exemplo, aqui no meu programa de melhoramento genético de milho, eu tenho 2 linhas de trabalho. Eu trabalho com melhoramento intrapopulacional e interpopulacional, né? Então, objetivando o melhoramento do acrescentar os efeitos aditivos, né? Os alelos que aumentam essa característica ao passar do tempo, né? Mas eu também estou objetivando com a seleção interpopulacional, a seleção recorrente interpopulacional, objetivar lá na frente qual população complementa-se melhor com a outra para lançar futuros híbridos, né? Então, é igual eu falei, cada caso é um caso que você tem que analisar, conversar com o seu orientador aí, se vale a pena ou não utilizar o genes, ou também de como a melhor forma de você conduzir isso no campo, tá? Então, vamos ficar só com o parâmetro, com por causa do nosso tempo, que já deu 2 horas, né? Tá? Porque o mal de professor é falar demais. Então, vamos finalizar esse procedimento aqui e olha que interessante o genes, né? Isso aqui não tinha na época que eu estava lá, eles aperfeiçoaram isso. Aqui você pode marcar quais tipos de matriz você quer gerar. Matriz fenotipo, genotipo, residual, né? Então você marca todos e salva lá naquela pasta onde você criou. Por isso que eu falei assim, ó, o objetivo é, idealmente, você deve criar uma pasta para realizar esse tipo de análise lá no início, né? Então, foi justamente isso que eu fiz lá, criei aquela pasta lá. E aí, depois que você criou, você pode salvar essa matriz variância, covariância, né? Genética, fenotípica, residual, né? Para outras análises posteriores, ou você já identificou ali, igual foi o nosso caso, a variável número 1 foi diferente, né? Vamos supor que agora eu estou optando pelo caminho de lançamento de cultivares. Eu estou testando 10 cultivares, beleza? Testei 10 cultivares e eu vi que pelo menos uma se diferenciou. Então, qual que seria a próxima etapa? Fazer um teste médio. Normalmente, a gente utiliza mais o teste Tuck, mas você pode utilizar outros também. Cada um tem sua própria distribuição normal e tem vantagens e desvantagens, como tudo na vida. Então, a gente vai optar aqui, ó, comparação entre médios, né? Então, você pode ver que tem análise de trilha, quando você faz análise de correlação mais aprofundada. Você pode fazer uma distância genética entre eles, né? Pode fazer a correlação canônica. Enfim, tem vários tipos de análise também. Então, vamos partir para a análise do teste Tuck, que é uma comparação múltipla de médios, tá? Então, você clica naquele link ali, você viu que ele já pegou automaticamente a matriz de médias. Então, tá vendo aqui, ó. E essa matriz de média tá lá naquela pastinha em que eu falei para a gente criar lá no iníciozinho da nossa análise. Então, aqui tem declaração de parâmetros. Já tá tudo aqui, ó, esquematizada a declaração de parâmetros para a gente, porque é um preenchimento automático. Agora, aqui você vai escolher o nível de significância que você quer, de 1% ou 5%, né? E aqui você vai utilizar o teste estatístico que você quer. Tem o Dunks, SNK, né? Tem o Sheffield, Scott Knott. Cada um deles tem suas propriedades. Vamos colocar o Tuck mesmo, porque é o mais usual. Se você quiser ler a matriz de médias, está aí disponível, né? Você vai ler dados, leu, e manda processar. Então, aqui perceba que a saída do genes, deixa eu aumentar aqui, para a variável número 1, como vocês podem ver, né? Ele fala o DMS, tá, os parâmetros aí, mas ele já te dá 2 tipos de exposição desses dados, né? Ou você pode já colocar uma forma do maior para o menor, né, como vocês podem ver aqui, ou vocês podem ordenar segundo a própria entrada de dados de vocês. Então, você colocou o genótipo 1, 2, 3, 4, 5 até o 10, né? Na série, essa segunda aqui, ó, como vocês podem ver. E nesse primeiro tipo de quadro que foi gerado, ele já está ordenado do maior para o menor, né? Então, vocês lembram lá, aqueles que possuem as mesmas letras, têm o mesmo desempenho do ponto de vista estatístico, né? Apesar que, às vezes, né, pode diferenciar do ponto de vista quantitativo, mas do ponto de vista estatístico, ele é
colocado na mesma classe. Então, vocês podem ver aqui claramente, 645, vamos supor, seja quilogramas, aleatório aí, né? E 617 quilogramas. Você vê que tem uma diferença de quase 30, né, unidades aqui, mas do ponto de vista estatístico, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste Tuque, né? Eles estão na mesma classificação, tá? Então, basicamente, é isso, um DBC bem simplinho aí, mais simples do que isso, talvez só um DIC, né? Mas aí, vamos supor, não, Ramon, eu não estou fazendo uma análise de DBC, eu estou fazendo uma análise em vários ambientes, né? Eu quero estimar a minha interação genótipos por ambientes, né? Ou seja, você está avaliando numa localidade, né, e com diferentes tipos de genótipos. Ou você pode fazer um fatorial triplo também, né? Que seria mais complexo ainda, que seria uma avaliação dos genótipos em função dos anos e em função dos locais. Porque você vê que para lançamento e registro de uma cultivar no mapa, você tem que ter tanto a avaliação desses genótipos, tanto em locais diferentes, né, representativos para aquela cultivar que você pretende fazer o lançamento da cultivar, mas também se ela vai ser estável o comportamento dela, porque está na própria definição de conceito de cultivar. Tem que ter uma certa estabilidade de comportamento no passar das gerações, né? Ok, então vamos retornar aqui, e aí você fala, não, Ramon, eu avaliei em locais diferentes, com genótipos diferentes. Então, como vocês já aprenderam lá na estatística e em melhoramento genético, porque eu falei, isso que é voltado para a graduação, né? Então, você vai lá e vai fazer o mesmo procedimento, só que ao invés de você fazer uma análise estatística em DBC, você, se tiver feito genótipo e local, ou locais, ambientes, né? Seria, nesse nosso exemplo no genes, um fatorial simples A vezes B. Ah, Ramon, mas se eu estivesse avaliando genótipo, local e ano, aí seria um fatorial triplo. Tá vendo? Então, são infinitas as possibilidades que tem aqui no genes. Por isso que eu gosto de trabalhar com ele. Vocês estão me ouvindo aí certinho? Fez um barulho. Fez um barulho. Tá me ouvindo, não tá? Ah, não, beleza. É porque fez um barulho no meu computador aqui. Deve ter sido o pane dele. Oi? Eu vou aumentar. Voltou? Valeu, obrigado. Então, vamos agilizar mais um pouquinho aqui, né? Aí, você vai lá, vai fazer uma análise sua em genótipos locais. Vamos, então, fazer lá no genes, que é algo bem análogo que nós fizemos lá no DBC, tá? Então, você vai ver aqui, ó, fatorial, né? Fatorial simples e A vezes B. Então, ou seja, genótipos locais, né? Então, você vai chamar o nosso exemplo aqui, né? Vou fazer igualzinho lá no genes lá, ó. Você vai declaração de parâmetros, você vê como que você vai inserir os dados. Ah, Ramon, estou na dúvida como é que é. Então, é só olhar aqui que o genes te dá a dica, né? Vamos supor que você não quer comprar o livro, né? Então, eu estou te dando a dica como que você vai inserir os dados lá. Então, você vê aqui, ó, o número de variáveis, sempre as últimas colunas eram referentes às variáveis resposta. Então, essas duas últimas aqui. Número de ambientes, 6 ambientes. Número de genótipo, 8. E número de repetições. Número de repetições é sempre essa daqui, a A, que vem imediatamente anterior às variáveis resposta. Então, nesse exemplo, no fatorial, né, percebam que ele varia aqui, ó, a segunda coluna, de 1 a 8. Bem, é lógico, se ele varia de 1 a 8, só pode ser a coluna do genótipo. Portanto, a restante, a remanescente, é justamente a do ambiente, que são 6 também. Então, você inseriu o seu dado, tem toda aquela preocupação que nós falamos lá, né? De pegar do Excel, jogou lá no bloco de notas, retirou aquela última linha que você não pode deixar lá, e aí agora você vai em declaração de parâmetros e vai inserir os dados. Número de resposta, 2, ambiente, 6, tratamento, 8. Repetições, 6. Aí agora aqui que eu vou chamar a atenção novamente do que eu falei lá no DBC. Perceba, olha as possibilidades aqui, ó. GA, genótipos por ambientes, podem ser aleatórios, ambos podem ser fixos, ou podem ser um modelo misto, né? Que é um e outro concomitantemente, né? O genes permite esse tipo de análise, né? Então aí você vai escolher, vamos colocar os dois como aleatório aqui, né?
Decomposição, se você quiser saber mais detalhadamente o comportamento de um genótipo em relação ao ambiente, você pode colocar, né? E o ajuste, normalmente, a gente coloca 7 aqui, né? Por causa de parâmetros estatísticos que nós utilizamos para poder você unir uma informação com a outra, tá? Tem toda uma explicação teórica por trás, que eu não vou falar aqui agora, tá? No nosso tempo, mas depois a gente pode conversar a respeito disso. Continuando, então. Aí você arrumou, você vai retornar, e aí escolhe o modelo, criatura. Qual modelo você vai escolher, né? Você vai escolher mi ou mu, né? Bloco dentro de ambiente, mais efeito de genótipo, efeito de ambiente, efeito de interação e o erro. Ou você vai escolher bloco, genótipo, ambiente, interação, erro. Ou genótipo, ambiente, interação e o erro. Sim. Eu vou tentar aqui, vamos ver se eu consigo, né? Essa daqui, né? Nossa, pior que não tem como, Jô. Estou vendo aqui, ó. Tá bem pequenininho. Tá, aí se vocês não conseguirem, vocês tentam instalar o Genesis depois, e aí a gente conversa também se for o caso. Eu vou falar mais devagar aqui, ó. O primeiro modelo, por exemplo, é o Mi ou Mu, né? Mais bloco dentro de ambiente, é um modelo hierárquico, né? Mais o efeito de genótipo, mais o efeito de ambiente, mais o efeito da interação e mais o efeito do erro, né? Porque todo modelo estatístico, ele não é um modelo determinístico. Ele sempre tem um erro associado a cada observação, ou seja, é isso da estatística. Esse modelo aqui ele é mais utilizado quando você está fazendo, tipo assim, vários ambientes diferentes, né? Então, eu prefiro este modelo quando você quer um nível de detalhamento maior, tá? Agora, não, Ramon, eu estou fazendo um modelo meu aqui que eu fazer interação genotiporamente, mas não tem efeito de bloco, porque ele foi conduzido no campo como se fosse numa condução de DIC, né? Ele é um esquema fatorial, mas foi montado no DIC. Então, seria mais recomendado o último, que é o Mi mais GI, mais ambiente, mais interação, mais o epsilon. Tá vendo aí? Sim. Pode. É porque eu falei, eu fechei minha tela que eu não estou conseguindo ver. Porque normalmente eu ligo meu notebook do lado. Mas como eu mudei, não deu para montar o estúdio ainda não. É que, na verdade, eu queria dar uma sugestão de talvez colocar a tela cheia, porque está aparecendo, acho que para todo mundo, o nosso grupo ali do lado e a tela pequena. Talvez se ele colocar lá em cima a tela cheia, abre bem o que ele está apresentando, abre mais, né, com mais visibilidade. Não sei, sugestão aí. O meu já está na tela cheia, viu? Ele modifica em função de eu vou mudando a tela aqui, ó. Esse aqui é o máximo que consigo, infelizmente. Cara, esse é o máximo de enquadramento que eu consigo na tela cheia. No portal séries lá em cima não tem como aumentar mais, então. Não, porque eu estou vendo no Google Meet, né? Uhum. Então tá. Era só essa sugestão. Pode seguir. Perguntas vai ser depois mesmo. Não, tudo bem, fica à vontade, tá? Esquenta a cabeça, não. Tá, obrigada. Não, aqui eu posso perguntar, estou acostumado, professor é esse mesmo, né? Pode interromper na hora que quiser, não tem problema nenhum, não. Eu não costumo perder a linha de raciocínio, não. Tá bom, mas agora não. Aí, voltando, então, no Gênesis, então. Aí eu vou escolher esse modelo aqui, porque imaginando que você avaliou em várias cidades diferentes, tá bom? Aí eu vou lá escolher. Beleza, agora esse tem como aumentar aqui. Então, como eu comentei, né? Como o nosso enfoque, principalmente aqui, é para melhoristas, né? Aí, imagino que não tem nenhum estatístico aqui. Se tiver também não tem problema, a gente pode conversar. Eu vou passar diretamente, porque aqui na análise individual. Então, ou seja, análise da variável número 1 no ambiente 1. Análise da variável número 1 no ambiente 2, tá vendo? Esse é o primeiro quadro aqui que nós temos. Mas vou passar direto para análise conjunta, que eu acho que vai ser mais produtivo para a nossa interpretação aqui, tá? Mas depois, quem tiver com dúvida, eu posso voltar sem problema nenhum, tá bom, pessoal? Então, voltando aqui, ó, vou para análise conjunta de uma vez, para nós compararmos a saída de um fatorial, montado no esquema DBC, né? Um delineamento em blocos casualizados, mais fatorial, esquema fatorial, né? Contrastando com o nosso primeiro exemplo, foi somente um DBC e não
inserimos diferentes ambientes. Então, por exemplo, nesse aqui é uma análise conjunta, o nome lá da variável a variável resposta era o número de grãos. Então, perceba aqui, ó, bloco é feito de bloco dentro de cada ambiente, não? Então, tem ali os parâmetros ali. Aí fez a decomposição, você pode ver que ó, 5 mais 25 dá 30, que é a decomposição, né? Depois, tratamento. Então, o tratamento deu 7. Por que deu 7, o grau de liberdade? Porque foram 8 genótipos avaliados, menos 1 dá 7, né? Então, perceba aqui, ó, o F calculado deu 4, o do ambiente deu 1,2, né? E da interação deu 66, né? Aí você fala assim, Ramon, mas esse está diferente. Eu não estou entendendo, porque esse, Ramon, cadê os asteriscos ali? Cadê o NS, o não significativo? Calma. Você viu que essa saída é diferente do outro. Por quê? Nesse daqui, a interpretação, se vai ser significativo ou não, ou seja, o teste, ele sai numa tabela logo após dos parâmetros genéticos e estatísticos. Então, lá no DBC, num único ambiente, era o quadro da nova, depois nos parâmetros genéticos e estatísticos, e aí logo depois já vinha a outra cultivar. Perdão, a outra variável resposta. Eu beber uma água. Aqui o Uberaba está tão quente, que eu não sei se está quente aqui também, mas aqui está quente demais. E aí começa a ressecar minha garganta. Então, é o que acontece. Nesse daqui, que é o esquema fatorial, ele vai sair num terceiro quadro, uma terceira tabela, que fica logo após esses parâmetros genéticos e estatísticos aqui. E tudo aquilo que eu falei, preste atenção, de ser um modelo aleatório, ou seja, de modelo fixo, vai interferir aqui também. Porque agora, aqui, eu estou pensando de uma forma diferente de como nós pensamos lá no primeiro exemplo. No primeiro exemplo, eu considerei como se fosse cultivares diferentes e visualizando qual seria melhor cultivar. Aquelas que receberam nota A no teste de Tuque são as melhores, seriam aquelas recomendadas para o lançamento de uma cultivar. Agora aqui, eu não vou fazer para lançamento de uma cultivar, mas visualizando um possível ganho genético, vamos predizer o ganho genético. E como vocês podem ver, né, apresentei alguns livros de modelos biométricos aqui no início, existem várias formas de predizer o ganho genético a depender do modelo utilizado, do estatístico que você utilizou, a depender também do comportamento, pode influenciar, do sistema reprodutivo da espécie, se você dá uma seleção antes ou depois do florescimento, são inúmeros parâmetros. Então, aqui eu vou colocar o mais simples, que eu ensino para o nível de graduação. Mas é lógico que saibam que existem muito mais refinados. Quanto mais refinado, mais complexo. Os genes faz alguns, mas não fazem outros, tá bom? Tá aquela tabelinha que é dos parâmetros genéticos e estatísticos, né? E você vai ver aqui, ó, tratamento foi significativo a quantos? 2 asteriscos. Você lembra? 2 asteriscos significa que é significativo a 1%. NS não significa. Esquece o seguinte, criatura. Por quê? Você vai pegar os melhores cultivares dentro de cada cidade ou de cada local e conduzir como se fossem mini programas de melhoramento dentro de cada localidade. Por quê? Porque se a interação deu significativa, quer dizer que algum daqueles materiais se destacou, né, de uma tal forma diferenciada em relação a outro ambiente, que vale a pena uma investigação mais aprofundada ali. E a própria forma de você mensurar a interação genótica por ambientes são de várias formas diferentes. Os genes têm vários tipos. Tem análise de regressão, tem a bissegmentada, tem a ANOVA, tem vários tipos. Aqui eu nem vou ficar falando muito disso por causa do nosso tempo é curto, mas eu tenho um vídeo no meu canal também falando sobre um tipo só, né, na aula de interação genótica por ambiente. Mas voltando então ao nosso exemplo aqui. No nosso exemplo, vocês viram que foi significativo para tratamento versus ambiente. O GA, interação significativa. Então, como que eu faço no programa de melhoramento meu, né? Que eu acho que é um número adequado. Normalmente na literatura, você encontra um nível de seleção, né, de melhores cultivares para a próxima geração. Você varia muito, de em torno de 10% até 50% do material. Ou seja, se você tem 10 materiais, se for 10%, seria 1, né? Mas se for 30% de 10, seriam 3 materiais. Então, você selecionaria 30% dos seus materiais para deixá-los interacasalar, se for no caso de milho, que eu estou falando que é uma planta alógama, né? E dessa forma, obter as próximas gerações. Por que eu escolho um nível, uma intensidade de seleção de 30% no meu programa de melhoramento? Porque se eu escolho
um número baixo de 10%, eu vou estar sendo mais incisivo na minha seleção. Talvez em ganhos de curto e médio prazo, eles sejam significativos, né? Por quê? Porque você está sendo altamente restrito na seleção dos seus alelos. Mas ao passo que você utiliza uma seleção de 50%, você pode estar levando também alelos ali que não são tão desejáveis do ponto de vista agronômico. Então, eu acho que um número médio de 30% seria um número adequado. Então, no meu programa de melhoramento, eu sempre utilizo 30% de selecionar os meus materiais. Então, se eu tenho lá, por exemplo, 100 famílias de meios irmãos de milho, eu escolho 30% das melhores, deixo intercasar lá, né, para produzir a minha família de meios irmãos, para a condução das próximas gerações, né? Então, é o que eu utilizo aqui. Nesse caso, por exemplo, são 8 cultivares, né? São 8 famílias de meios irmãos, vamos supor. Se você faz 30% dela, daria 2,4. Então, você poderia pegar aí, ó, as três melhores famílias de meios irmãos, dentre essas 8, e deixá-las intercasalar. Então, o número 30%, ele não é nem alto demais e nem baixo demais. E dessa forma, você permite que você tenha ganhos significativos a curto e médio prazo e permite também, por não ter exaurido a variabilidade genética rapidamente, você permite surgimento de segregantes transgressivos com o passar das gerações. Então, é uma outra forma de pensar, né? Que eu trabalho no programa de melhoramento aqui dessa forma. Então, voltando a esse nosso exemplo aqui, vamos selecionar, portanto, as melhores famílias dentro de cada cidade, nesse caso, para, desta forma, conduzir subprogramas de melhoramento, desde que seu objetivo seja maximizar a interação genótica por ambientes. Porque você pode também adotar outra filosofia. Falar assim, Ramon, não, eu não quero maximizar a interação genótica por ambiente, eu quero maximizar a minha estabilidade. Eu quero que esse meu material seja altamente previsível, altamente estável com o passar das gerações. Aí eu te falo, você está disposto a sacrificar um pouco da sua produtividade, né, para ter essa estabilidade? Então, isso tudo tem que ser mensurado e pensado com calma, né, no seu delineamento, né, da forma como você vai conduzir o seu programa de melhoramento, visando sempre as metas de curto, médio e longo prazo. É extremamente relevante. Curto prazo, variedade ou variáveis respostas, né? Qualitativa, e a longo prazo, variável resposta quantitativa, né? Que são vários genes e alelos envolvidos. Então, nesse caso aqui, vamos pegar só um exemplo que foi a variável número 1 aqui, foi números de grãos. Mas você lembra que lá embaixo também tem que ter outra, né? Porque vocês lembram que eram 2. Mas vamos ficar só nessa, porque eu acho que já foi claro. Se não tiver alguma dúvida ainda, podemos voltar no momento das perguntas, tá? Então, eu finalizo, né? Agora, uma coisa que é importante falar aqui. Deixa eu voltar na nova de novo. Deixa eu retornar e vou rodar a nova de novo. Tem uma coisa que eu não chamei atenção. Porque o nosso objetivo agora não é mais fazer um teste médio, e sim fazer o ganho de seleção. O ganho de seleção, normalmente, que eu utilizo para graduação aqui, né, que eu acho que é o mais fácil para a gente visualizar, e também tem um certo nível de acuidade, é aquele que é o mais simplão. GS, que é o ganho de seleção, vezes a herdabilidade, vezes o diferencial de seleção, né? Então, o que é o diferencial de seleção? É a média dos indivíduos selecionados menos a média da população original. Lembrando sempre, gente, que isso aí é um preditor de ganho, não é o ganho realizado. O ganho realizado você terá que fazer posteriormente. Existem formas mais acuradas? Existe. Você pode estimar o efeito genético de cada material, mas aí seria um modelo misto. Aqui a gente está trabalhando de uma outra forma, no soma de quadrado, no modelo mais simples possível, tá? Então, voltando só rapidinho para eu mostrar para vocês onde a gente acha os valores de herdabilidade, né? Porque eu não mostrei isso para vocês. Então, voltando aqui, ó, vou aumentar a tela. Aqui está o quadro da nova, né, da variável número 1. Você pode ver que o CV também foi um CV bom, de 13%. Agora, olha que os parâmetros genéticos e estatísticos aqui. Então, perceba, onde fica a herdabilidade? Olha a herdabilidade média aqui, ó, 78% aproximadamente. Então, lá na fórmula de ganho de seleção, você vai selecionar lá, daqueles 8, os 3 melhores, fazer a média deles, né? Subtrair da média da população original, que já está aqui, né? A média da população original, olha aqui, ó,
já está 436, e aí você vai pegar o diferencial de seleção e vai multiplicar por esse valor, que é o 0,7844, mais ou menos, aproximadamente, né? E aí você vai ter uma previsão do seu ganho de seleção, tá? Então, isso é uma previsão. Então, é nesse quadro de estimativa aqui de parâmetros genéticos estatísticos que você vai encontrar a estimativa de herdabilidade. Lembrando que uma característica para considerar de alta herdabilidade tem que ser acima de 70%. Nesse caso, foi 78%, quer dizer que aquela característica, aquele fator biológico, atributo biológico, né, o caractere, só do ponto de vista fenotípico, ele é um bom preditor do ponto de vista genético, né? Porque quanto mais próximo de 100 nesse caso, ou o valor numérico 1, melhor a aferição de um com o outro. Ô Ramon, e se tivesse dado 0,30? Então quer dizer que eu não trabalharia com essa cultivar, com essa população, ou com essa característica? De forma alguma. Tem características que você tem rentabilidade baixa, só que aí, em vez de você utilizar seleção com base em fenótipo, né, você pode utilizar, por exemplo, com teste de progênie, para você aumentar a acuidade do seu método estatístico, né? Então também tem que ser pensado nisso aí posteriormente. E aqui vocês percebem que a razão CV genética sobre CV ambiental, né, que é justamente o coeficiente de variação genética dividido pelo o coeficiente de variação ambiental, que é esse aqui é o 13, deu 2,6. Nós falamos que 1 já era interessante trabalhar do ponto de vista de melhoramento. Se esse deu 2,6, é melhor ainda. Então, quer dizer, você espera ter ganhos genéticos mais expressivos ainda, né, quando comparada com aquele nosso primeiro exemplo lá, certo? E aí você fala assim, Ramon, mas de onde você está falando que eu vou selecionar os cultivares aí? Então, eu vou te mostrar onde que é a tabela. Lembre-se que genótipos por ambientes deu significativo, né? Beleza. Então, vamos finalizar aqui. Aí nós vamos ver, vou marcar todas, e vamos olhar essa tabela para vocês. Qual a tabela que é uma vez que GA deu significativo? Essa aqui, ó, comparação entre médias. Na verdade, essa daqui, ela pouco nos importa tipo, o método que a gente vai utilizar, se é TUC ou não, porque nós não estamos preocupados, nesse momento, em avaliar e dar letras para ele, né? Qual grupo que ele pertence. Eu não estou preocupado com isso. Eu só estou preocupado em localizar os melhores genótipos, porque eu não vou fazer teste de média. Agora, o meu objetivo é fazer ganho de seleção, porque os meus componentes do meu modelo são todos aleatórios. Quando eu faço o teste de média, os meus componentes do meu modelo estatístico são modelos fixos, tá? Só recordando isso. Então, eu mando processar, aí você vai ver aqui que ele vai sair os genes e vai sair as informações que nós precisamos aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, aí ele vai falar assim, ó, as médias seguidas da mesma letra, mas na horizontal não diferem estatisticamente entre si, né? Então, se na horizontal não diferem, vamos contar aqui, ó, vocês vão me ajudar aqui, ó. Você lembra que o número de ambientes eram 6, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O número de genótipos, quem que era? Eram 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se ele está comparando horizontalmente, obviamente é o comportamento de quem? É o comportamento do genótipo nos diferentes ambientes. Diferentemente da tabela logo abaixo. Olha a tabela abaixo aqui, ó, que é essa daqui, ó. As médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na vertical não diferem estatisticamente entre si. Então, aqui eu estou comparando o comportamento dos genótipos dentro de cada ambiente, né? Então, é justamente nesse daqui que eu vou avaliar quem foram os melhores para eu poder selecioná-los, deixar intercruzar, né, se for, obviamente, uma população, uma planta alógama, porque se for uma planta autógama, eu tenho que utilizar algum mecanismo de hibridação, óbvio, né? Então, nesse exemplo aqui, ó, vamos ver quem são os maiores aqui. Vou até aumentar aqui para vocês olharem junto comigo. Vamos olhar nessa tabela aqui, ó. No ambiente 1, tá? Que é essa primeira coluna aqui, ó. Ó, 784 é o maior, né? Depois veio 454 e depois é o 408. Você lembra que eu falei que foram 30% selecionados? Então, eu falei, pessoal, 8 cultivares, vezes 0,3, 2,4. Vamos aproximar para 3. Os 3 melhores são esses daí. Então, eu faço uma média desses 3 melhores que seriam selecionados, menos a média original, que já está lá no próprio, na análise de
o quadro de análise conjunta, desculpe, e aí você vai fazer todas as mensurações posteriores do ganho de seleção. Então, viram que, dependendo do que você for fazer, são formas diferentes, mas o Gênesis, ele te permite você extrapolar ou conduzir de várias possibilidades, desde que você saiba onde você quer chegar, né? Então, isso daqui, pessoal, foi o que eu tinha separado para falar para hoje. Já viu que até passou o tempo, né? Peço desculpa aí, Josi. Eu vi aqui que eu falei até demais do que a gente programado. Mas vocês viram que eu só mostrei um DBC e uma análise fatorial, mas aqui tem vários tipos diferentes de análise. Você pode fazer uma análise de diversidade genética, como vocês podem ver aqui. Tem análise de correlações canônicas, análise de trilha, mas eu vou parar por aqui porque o nosso tempo já acabou. Enfim, então, nesse momento aqui, eu vou deixar para vocês, né? Eu agradeço pela... na verdade, o que acontece? Independente do pacote que o estatístico for utilizar, se for o método mínimos quadrados, por exemplo, a forma de ser estimado é a mesma. Aí, muitas das vezes, a gente opta por aquilo que a gente tem mais afinidade ou que alguém nos ensinou. Né? Eu, igual eu falei lá no início da minha apresentação, daqueles todos que eu apresentei lá, o único que eu não trabalhei foi o SAEG lá em Viçosa. Mas eu sei que o pessoal lá em Viçosa utiliza mais o SAEG na análise do melhoramento animal do que, por exemplo, o genes. Mas, por exemplo, se você for trabalhar com uma família estruturada de meios irmãos, né? Seja ela em animal ou vegetal, você pode fazer utilizando o gene sem problema nenhum. É só uma questão mesmo de você saber o que você está rodando ali. Porque o resultado final, porque o gene é baseado naqueles rotinas que eu te mostrei de soma de quadrado, é o método dos mínimos quadrados, né? Se você rodar, você pode ver que tanto seja no SAEG, no SAS, no Projeto R, qualquer um deles tem que dar o mesmo resultado. Se não der o mesmo resultado, alguma coisa foi digitada errado. Porque o método mínimo quadrado, ele é conhecido no mundo inteirinho. Né? Se você vai fazer um modelo TIC, tem que ser os mesmos estimadores. O modelo DBC tem que ser tudo igualzinho. Agora, se você for aumentando a complexidade, já tem uma estrutura em família de meios irmãos, de irmãos completos, né? Famílias endogâmicas são no caso de planta, porque animal não tem como. Aí isso vai aumentando a complexidade do modelo. Entendeu? Então também tem muita questão também de ser mais utilizado em determinada área. O genes eu vejo mais, de fato, sendo utilizado para melhoramento de plantas. E melhoramento de animal, acho que eu nunca vi o genes, de fato, mesmo não. Mas o SAEG eu já vi, o SAS eu já vi, o AS-REMO eu já vi. Então depende muito, sabe? Mas você pode ficar despreocupado, que você trabalha com melhoramento animal, se você está rodando um método dos mínimos quadrados, o resultado tem que dar o mesmo. Porque se não deu, tem alguma coisa errada. Muito obrigada, professor. Parabéns pela palestra. Muito, muito, muito bom mesmo. Eu que agradeço, que é isso. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Boa tarde, estamos sim. Então, primeiro, parabéns, Ramon. Foi uma ótima aula, foi muito bem explicado. Eu sou Milena, sou acadêmica do último ano do curso de zootecnia. E, recentemente, meu estágio final foi com a doutora Josiane, na área de melhoramento genético das forrageiras. E, assim, eu fiquei com dúvida um pouco com relação ao ganho de seleção. Por exemplo, no caso dos cruzamentos, como que os genitores ali, eles são avaliados em termos de contribuição para o ganho de seleção? Eles são selecionados, assim, com base em características específicas? Sim, Milena, obrigado pela pergunta. É o seguinte, normalmente, no seu programa de melhoramento, você estabelece metas, né? Então, a médio, curto e longo prazo. E aí, o que acontece? De acordo com esses objetivos do seu programa de melhoramento, é que você vai colocá-los na sua análise estatística. Ali eu coloquei como se todos tivessem o mesmo peso. Mas, às vezes, numa dada cultura ou numa dada espécie vegetal, sei lá, alguns parâmetros podem ter mais peso, importância econômica, quando comparados a outros. Então, existe até uma linha, né, tem até nesse livro aqui de modelos biométricos, chamado índice de seleção combinada, que você coloca pesos maiores e você faz a sua descrição e seu mérito agronômico daquela planta em função desse índice. Vou te dar um exemplo, ficar mais prático. Eu trabalhei com milho pipoca lá no meu doutorado, lá em Viçosa. Então, no milho pipoca, produtividade de grãos é importante?
Sim, é importante. Não tanto quanto o milho comercial, milho para grãos. Porque o milho pipoca, preferencialmente, você quer uma característica dele, chama capacidade de expansão. Que capacidade de expansão? Você coloca o bichinho na panela, vai estourar. Quanto mais estourar, melhor. Basicamente é isso. Então, o peso econômico que nós colocamos, por exemplo, para o milho pipoca, na capacidade de expansão, é 3, enquanto para a produção é 1. Então, a gente faz um índice de análise combinatória dele, né? E ele recebe uma nota. E a gente faz análise estatística a partir desse índice. Existe essa possibilidade. Então, o que eu quero dizer com isso tudo aí? Tudo depende do como você vai colocar como prioridade o seu programa de melhoramento. Mas todos esses índices, todas essas características são factíveis de serem mensuradas através dos genes. É lógico tomar alguns detalhes, algumas dúvidas, né? Por exemplo, alguns tipos de índices, eles podem, se for em percentual, às vezes pode não ter distribuição normal. Então, é interessante que você faça teste de multicolinariedade entre os seus dados, faça teste se tem distribuição normal, porque senão não vai conseguir rodar os seus dados. Então, você faz uma conversão ou transformação de dados. Aí é bom você conversar com a sua orientadora para ver como que a melhor forma de trabalhar com aquela característica, entendeu? Mas aí, esse é o caminho a ser seguido. Olha a característica, o objetivo, ver se tem distribuição normal, e uma vez você tendo distribuição normal e os erros forem independentes entre eles, você pode fazer uma análise estatística de qualquer um deles, sem problema nenhum. Tá, joia. Muito obrigada. E com relação também à frequência que é realizada essas análises para medir o ganho de seleção, qual que seria o ideal? Ele seria por ciclo, daí, no caso da cultivar? Uhum. Certo. Então, na verdade, o ganho de seleção, normalmente, a gente faz por ciclo, né? Tem alguns trabalhos, desde que você seja bem claro na literatura, porque outra pessoa que vai pegar o seu trabalho possa mensurar e comparar com o seu, entendeu? Então, normalmente, meus trabalhos, quando eu faço por ciclo, que eu acho que fica mais claro do leitor, né, que não estiver avaliando o trabalho, ver se enquadra ou não dentro da linha de pesquisa dele lá. Tá, joia. Muito obrigada. Parabéns mais uma vez, Samuel. Obrigado. É Bruno, né? Ô, Bruno, é o seguinte, ó, vou pegar esse aqui, que é um dos vários livros que tem. Lá na biblioteca, lá na minha sala, eu tenho todos, mas aqui eu trouxe só um como exemplo mesmo. Na hora que você abre ele aqui, ele te ensina como que o procedimento ele é rodado lá no Gênesis. Então, todos os procedimentos nesse livro, de estatística experimental e matriz, ele vai mostrar aqui, ó, no item tal, a matriz ela é rodada de acordo com esse estimador. Então, vai te mostrando detalhadamente o que é. Qual que é o problema desse daqui que ele não tem, que eu acho que poderia ser melhor? Exemplo prático. Porque esse daqui ele ensina de uma forma mais geral. Aí, esse daqui, que é um outro, que é modelo biométrico, só que esse aqui estuda na pós-graduação. Esse daqui já tem mais exemplos práticos. Então, ele fala assim, ó, rodou dessa forma e saiu dessa forma aqui. Como interpretar? Então, esse daqui já ensina mais. Só que esse daqui é da pós-graduação. Esse daqui dá para entender um pouco melhor, só se for de nível de graduação. Mas se você pretende aprofundar, talvez esse livro seja mais interessante para você. Outra solução também é pegar os artigos, né? E ler. Porque nos artigos, normalmente, o pessoal vai citando o caso dele e vai tentando, no resultado de discussão, tentando explicar o porquê daqueles eventos dali. Mas, talvez, para o seu propósito aqui, seja mais interessante esse, para entender o que está acontecendo, do que esse, porque esse daqui ensina só como inserir os dados e o que está sendo rodado ali. Então, Gênesis, aqui, ó, vou digitar aqui, ó, Gênesis, aí você coloca IFTM. É porque é só Gênesis. Aí, Gênesis aí parecia coisa de Bíblia, não sei o quê. Aí eu coloquei IFTM para distinguir. Eu não tenho nada, não, contra a Bíblia, não. Eu até leio bastante Bíblia. Mas o Gênesis, quando é uma palavra originária do grego, significa origem. Quando eu fiz o meu canal, eu fiz mais voltado pensando em genética e melhoramento. E a origem da vida biológica é o DNA. Então, foi nesse intuito que eu criei o canal Gênesis. Lá na época da pandemia, para ajudar o pessoal, meus estudantes. Aí está lá até hoje. Aí, se vocês quiserem assistir, pode ficar à vontade, tiver dúvida, vocês me perguntem, que quando tiver um tempinho eu respondo. Às vezes eu demoro para responder.
Djalma, né? Então, Djalma, aí é o seguinte, ó. Você vê que no modelos não paramétricos, os genes também tem vários. Aí eu já recomendaria esse outro livro aqui. Esse daqui é quando tem mais... É o que eu estou falando, são vários livros. Esse aqui é 6 meses estudando na pós-graduação. Esse é mais 6 meses estudando na pós-graduação. Então, o que acontece? Quando tem distribuição normal, tem vários métodos que estão aqui descritos lá no Gênesis também. Aqui já tem muito mais outras metodologias, né, de modelos não paramétricos. Então, ou seja, você tem que ver cada um, qual que é a sua situação, você tem que fazer os testes ali para poder ver qual se adequa mais à sua realidade. O que eu recomendo nessa situação assim? Você trabalha com o que particularmente? O que é? Então, no Gênesis, ele tem um monte de metodologia ali de rodar modelos não paramétricos. O próprio Gênesis tem aqui. É porque eu fechei minha tela, mas se você olhar, tem vários procedimentos. Você tem 2 caminhos a seguir quando você trabalha com uma escala de notas, igual você trabalhou. Ou você pode normalizar os seus dados, usando transformação de dados, ou você pode utilizar métodos estatísticos voltados para modelos não paramétricos. Aí você tem, normalmente, como é que eu falo com meus orientados, ou quem vai me perguntar? Fala assim, ó, qual que é mais recomendado? Vê na literatura algum trabalho que já foi publicado e vê qual modelo que a pessoa utilizou. Vê qual o parâmetro que ela utilizou. Qual a forma como ela analisou. Porque se aquele trabalho já foi publicado, é só você e olhar lá para modelos não paramétricos que vai estar lá essa rotina que você precisa lá. Entendeu? Pois é, então, é isso que eu estou te falando. Você tem que olhar na literatura. Como é que eu faço normalmente quando eu trabalho de uma característica que eu não estou acostumado a trabalhar? Eu olho na literatura e vejo o que já foi publicado a respeito disso, faço uma revisão. E aí eu vejo aquele trabalho que foi publicado, faço quando eu quero, né, propor algo novo. Eu utilizo aquela metodologia que já é a clássica, a pessoa já está acostumado, e vejo uma outra metodologia para acrescentar, para contribuir com o crescimento do conhecimento. Então, eu sugiro isso da mesma forma com você, Djalma. Vê o que já foi publicado a respeito disso, faz igual. E acrescenta mais uma metodologia nova, porque você, inclusive, compara a sua com o que já foi publicado. E aí você vai conseguir, dessa forma, publicar em outro local. Tanto no quesito, no aspecto do melhoramento em si mesmo, que é o seu trabalho, quanto de contribuição, de comparação de metodologias. Eu sempre trabalho assim para dar certo. Olha, nesse livro aqui, nesse livro de Bandeiras Promessas, ele sugere algumas formas de você corrigir esses dados. O Gênesis tem um modelo lá que, não sei se você reparou, no DBC, quando você tem parcela perdida, você digita o valor -9. No meu, costuma dar certo. Dava erro? Então, aí, vamos supor, nesse caso aí, no seu caso, vamos supor que deu erro. No meu, até hoje, nunca deu. Não sei, mas enfim. Ah, entendi. Entendi. Olha, então aí, o que eu vou falar como que eu já fiz profissionalmente falando? Quando eu estava lá na Embrapa, quando eu fiz um experimento lá na Embrapa, teve uma vez que eu perdi quase um bloco inteiro também. Mas aí eu rodei no SAS. Porque no SAS eu sabia a rotina certinha de rodar e não dava erro de jeito nenhum. No Gênesis, eu rodei uma vez só com bloco perdido, com parcela perdida, e rodou e deu certo. Mas eu vou te dar outra dica também. Nesse livro de modelos biométricos, ele tem uma série de procedimentos que, vamos supor, você perdeu uma parcela, mas você não quer digitar o valor de -9 igual no Gênesis sugere, você pode fazer, por exemplo, uma média dos seus dados de outros dados. Então, tipo assim, se você fez 4 repetições e você perdeu uma, você faz uma média dessas 3 e coloca aqui. É uma possibilidade. Entendeu? Existem várias formas, cada uma tem uma vantagem e desvantagem. O problema é que você falou que você perdeu muita, né? Mas aí eu te falo, o avaliador, ele é considerado uma fonte de variação também, né? Vocês colocaram aqui uma fonte de variação também no modelo? Porque dependendo do avaliador, ele pode ou não ter alguma... Ela estava mensurando o quê? Eu vou te falar, por exemplo, um exemplo. Quando eu trabalhava na Embrapa lá, aí eu estava avaliando o crescimento do sistema reticular. Dependendo do avaliador, se ele olhava retinho ou se ele olhava inclinado, tinha diferença na mensuração. Então, o avaliador pode ser considerado como uma fonte de variação também.
Então, igual eu te falei, na literatura aqui, uma das formas de tentar minimizar esse problema de perda de parcela é tentar fazer isso. Você tentar pegar a média das outras repetições e substituir no seu modelo. Isso aí é até aceitável. Só que eu não lembro das implicações práticas disso. Porque cada uma dessas alterações tem uma consequência. E aí eu tenho que pegar e ler para você para te falar. Porque cada uma tem uma vantagem e uma desvantagem. Essa é uma forma de corrigir. Olha, eu vou ser bem sincero, plantas assim. Olha, eu não conheço muito de aveia forrageira, não. Eu trabalho mais com milho e com feijão. Qual que é o ciclo médio de uma aveia forrageira? O ciclo dela? Porque normalmente, como é uma aveia forrageira, vocês avaliam uma série de características como matéria seca. Aham. Mas o ciclo é mais ou menos de quanto tempo dela? Para você. 180 dias? 180 dias, menina, é rápido. 180 dias é rápido. Eu queria você trabalhar com café, com citros, a eucalipto, aí você ia ver como que é demorado. E, infelizmente, não tem como. Não tem mágica. Quem trabalha com melhoramento genético tem que ter muita paciência. Eu não sei se a Josi, vocês têm esse problema aí. Porque eu dependo de mão de obra de estudante. Então, tem o meu programa de melhoramento genético de milho, tem vezes que fica parado o tempão lá. Porque como a gente aqui tem um nível de mestrado, nosso mestrado aqui é um mestrado profissionalizante. Então, pois é, aí infelizmente não tem jeito. Ainda mais porque deve ter interação genótica por ambiente. Eu estou vendo aqui que você fala aqui do inverno, né? Provavelmente deve ter interação genótica por ambiente. Então, não tem jeito. Você sempre tem que conduzir a planta nas condições edafoclimáticas que você pretende lançar, cultivar. Não tem jeito. Porque você tem que seguir naquelas condições, porque na hora que você for cobrado pelo MAPA para o lançamento e registro daquela cultivar, né, no Registro Nacional de Cultivares, você tem que seguir todos aqueles procedimentos. Se você não seguir, não tem jeito. Então, por exemplo, tem mais ou menos uma ideia. Para o lançamento de cultivar de milho, por exemplo, o milho gira mais ou menos entre 5 meses, vou colocar 5 meses o ciclo dele, né? Então, se for de 180 dias, é 150 dias, chutando. Demora-se mais ou menos 10 anos para lançar a primeira cultivar de milho. Então, para você ver, é demorado mesmo. Se fosse café, ia ser 30 anos. Então, não tem jeito. É demorado. Trabalhar com melhoramento genético, você tem paciência, porque é demorado. E você tem que seguir com as características que são específicas para o lançamento da cultivar, que são os descritores morfológicos, que isso tudo está relatado na legislação brasileira. Se você não seguir os descritores para lançamento da cultivar, você, inclusive, não pode nem registrar aquela cultivar. É esse que é o problema. Então, infelizmente, não tem milagre, não. Você tem que ter paciência e tem que ter mão de obra. Mão de obra, dinheiro, área experimental, e conduzindo aos poucos mesmo. Você pode, dependendo, se tiver mão de obra e dinheiro, você pode acelerar com alguns métodos. Por exemplo, te dar um exemplozinho assim. Ao invés de você fazer no programa de melhoramento, você utilizar unidade de seleção, diferente da unidade de recomendação serem diferentes, você utilizar a mesma unidade de seleção e recomendação serem as mesmas, você acelera o programa de melhoramento. Na verdade, contrário, desculpa. Unidade de seleção é igual a unidade de recombinação, ela é mais demorada. Agora, se forem diferentes, quer dizer, uma pode ser fruto de autofecundação e a outra pode ser de hibridação. E aí você consegue acelerar o cruzamento, o avanço das gerações, né? Se você cruzar entre plantas que são homozigotas. Aí você consegue acelerar. Então, você tem algumas estratégias que você pode utilizar para tentar acelerar. Por exemplo, pode utilizar também, se utilizar cultura de tecidos, utilizar conchicina, você pode trabalhar com diaploide. Então, tem alguns mecanismos que você pode utilizar para acelerar a obtenção de híbrido, de linhagens, e dessas linhagens você avalia posteriormente um dialelo e obtém os melhores híbridos. Então, tem algumas estratégias que você pode utilizar, mas você trabalha com melhoramento, você tem que ter paciência, não tem jeito. Infelizmente, tem que ter calma mesmo. Não sei se eu respondo essa pergunta.
Eu acho que paciência é a chave de tudo, né? Melhorista tem que ter essa calma, né? Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar mais uma pergunta aqui, que a Rafael quer fazer, e aí depois eu vou encerrar, porque senão a nossa chamada já vai finalizar de novo, tá bom? Vou passar aqui para a Rafael. Oi, professor. Meu nome é Rafael e eu Olá. queria perguntar sobre... Que assim, quando a análise ela dá não significativa, existe algum outro tipo de análise que eu posso fazer em cima disso? Ou não tem? Rafael, né? Rafael, eu faço isso muito com meus orientados também. Deu não significativo lá o que você estava testando. Isso é bom ou isso é ruim? Depende. Depende. Sabe por quê? Porque dependendo de alguma situação pode ser bom e dependendo de outra situação pode ser ruim. Então, quando você faz o teste de F, né, o teste de análise de variância, ele é o método mínimo quadrado daquilo ali, ponto, acabou. Não tem que você fugir, porque ele já tem uma própria distribuição normal dele, né? Então, vou te dar um exemplo assim, bobo, né? Vamos supor que você está comparando a sua cultivar com outra cultivar. Aí ela deu não significativo, uma variedade que está no comercial, no mercado há muito tempo, e uma que você está pretendendo lançar agora. Se ela foi não significativa, quer dizer que as duas empatam do ponto de vista de desempenho agronômico. Mas se ela deu significativo, quer dizer que ela vai se sobressair, ou para cima ou para baixo. Não sei. Mas você pode tentar burlar, né, esse não significativo lá no teste de médias. O único que tem correlação linear perfeita absoluta, o teste F em relação ao teste de médias, é o Schaeffer. Ele é o único que tem correlação linear. Se um deu num, tem que dar no outro. Agora, vamos supor que engraçado que aconteceu isso comigo. Eu dei significativo no teste de F, mas quando eu fui usar o Tukey, por exemplo, deu não significativo. Então, ou seja, significativo no F e não significativo no Tukey. Já aconteceu isso comigo. Aí você fala, mas por que isso acontece? Se me perguntar isso para os orientados. Simples. A distribuição normal do Tukey é uma. A distribuição normal do F é outra. Então, dependendo do teste estatístico de médias, você pode encontrar significância. Agora, lá no teste de F do mínimos quadrados, aquele ali não tem jeito. Se deu não significativo, é não significativo, pronto, acabou. Muito obrigado, professor. Nada. Bom, então agora eu vou assim, agradecer mais uma vez você, Ramon, por ter aceitado esse desafio assim, de estar aqui com a gente, né? Foi um convite de última hora, muito obrigada mesmo pela sua compreensão, por toda a sua paciência que está aqui com a gente hoje, trazendo todo esse conhecimento. Infelizmente, a gente vai ter que acabar pelo tempo, né, aqui que a gente tem da reunião, mas com certeza acho que a gente ainda vai conversar muito sobre isso. Teve bastante discussão, foi legal saber que tem muita dúvida, né, nessa parte de análise de dados, porque é uma coisa que a gente está sempre vivendo aqui, é o nosso dia a dia. Então, muito obrigada mais uma vez. E com essa palestra aqui agora, o Ramon deu por encerrada nesse nosso treinamento. Falei para vocês que a gente ia fechar com chave de ouro. E agora vocês ainda vão ter mais uma semana para poder fazer a avaliação na plataforma. E dúvidas vão deixando na plataforma mesmo, ou ali que o responsável passa para mim. Ramon, muito obrigada mais uma vez. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Não, eu que agradeço o convite. Sempre precisar, estamos disponíveis aí. Um abraço. Obrigada. Pode deixar que eu vou acionar você bastante vezes, tá? Gente, então muito obrigada e até a próxima. Valeu.